quiser eu saio, se não quiser. Se quiser eu saio. Abel está aqui. Abel Ferreira, importantíssima vitória aqui na Neoquímica Arena. O que não acontecia por parte do Palmeiras aqui desde 2022. Você acabou sendo expulso em mais um jogo, mas a vitória veio com o gol do Flávio Lopes. Queria que você dissesse pra gente a análise sua, por favor, e o que você acha que o Palmeiras fez de diferente e conseguiu sair daqui vitorioso na noite de hoje. Nós sabíamos que ia ser um jogo difícil, sempre é difícil jogar aqui em Itaquera. Já disse que este é um gramado diferente de todos os do Brasil, portanto o Corinthians tem essa vantagem, uma vantagem muito grande, porque é um gramado completamente diferente dos outros todos. E nós sabemos disso, quanto é difícil jogar aqui, não só porque é um clube forte, estava super motivado ou super confiante pela vitória e mais um título que ganharam, portanto sabíamos da dificuldade, mas acho que fizemos um jogo difícil para ambas as partes, mas em que acho que prevaleceu a eficácia. Conforme o jogo foi rolando, eu acho que nós fomos ficando cada vez melhor dentro do jogo. Mesmo na segunda parte tivemos uma clara oportunidade do Luigi, em que cara a cara com o goleiro, um bocadinho mais de maturidade que ele vai ganhar com o tempo, seguramente, e com a oportunidade de continuar a jogar na nossa equipa, mas acho que foi uma vitória difícil perante um adversário difícil, mas competimos como o Palmeiras exige. Abel, boa noite. Gustavo Soler da TMC. E ano passado, o próprio Corinthians, né, ele começa a arrancada na temporada depois de vencer o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. Agora, nessa primeira fase, o Palmeiras ganha os 3 primeiros clássicos estaduais. Como isso também pode dar mais casca à sua equipe, motivar, melhorar, aliás, né, a moral desses jogadores com uma sequência de temporadas? Se me permite uma segunda, o Palmeiras anunciou ontem, né, o John Arias, você já conta com 2 reforços, mas ainda conta com jogadores também do departamento médico. Queria saber do Paulinho, se você já tem alguma previsão para poder contar com ele para te ajudar dentro de campo. Olha, vou começar pela segunda. Os jogadores são reforços quando os vis a jogar. Quando nos vir a jogar, é esperar que eles nos ajudem dentro de campo. Até aí, se o clube o anunciou, é ótimo, porque realmente precisávamos de mais soluções. Eu sei que o clube está a fazer um esforço muito grande para ir atrás dessas contratações, e logicamente quando falamos de jogadores desse nível, isto é contratação de presidente, como já disse, contratação de scouting e de treinador e de Barros é o Lopes, é o Rios, é o Murilo, são esses jogadores. Agora, jogadores como o Vitor Roque, como o Andreas e como agora o Arias, isso é contratação de presidente, não há dúvidas para ninguém. Portanto, em relação a isso, estamos falados, mas eu quero vê-los disponíveis e prontos para jogar dentro do campo. Aí sim, falamos em reforço. Até lá, que continuamos a jogar com os recursos que temos, que são bons, e quando estamos todos juntos, estamos na nossa máxima força dos que estão aqui, somos uma equipa competitiva e consistente, como mostramos hoje aqui, com grandes pormenores de qualidade, e quando é preciso também sofrer juntos, também o fazemos. E a primeira pergunta era sobre olha, eu, apesar disto ter começado há um mês e pouco, já conseguimos entender o que é que isto funciona, não é? Já houve contestação, já houve euforia, pronto, é isto. Isto eu não vou mudar, isso faz parte da nossa cultura, isso não vou mudar. O que eu te posso dizer é que vamos continuar com o nosso trabalho de continuidade, de organização, melhorar cada vez mais os nossos processos, melhorar cada vez mais a confiança dos nossos jogadores, melhorar cada vez mais a decisão dos nossos jogadores, porque nós precisamos que as decisões sejam boas, e continuar o nosso caminho que mal começou. Abel, boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97. No começo da temporada você falou que o Palmeiras, inclusive algumas coletivas, tem que ter um pouco de sorte no futebol, além de competência e oportunidade. Você citou um pouco também de um pouquinho de raiva. Acho que aconteceu tudo isso hoje, né, dentro dessa partida diante do Corinthians, e eu queria saber o tanto quanto você ficou bravo ali com o Vitor Roque, porque a bola batia e voltava, na substituição do Luigi, e o que falar sobre o pênalti, na sua opinião,
onde o Carlos Miguel sai para disputar uma bola e, na minha opinião, em momento nenhum ele... Estás-me a falar do penalti da Vila Belmiro ou não? Não, Com o jogador... de hoje. Não vi. Eu só tinha visto, foi o da Vila Belmiro que o Klaus empurrou. Não, hoje não vi. E agora não vi. Esse daí, não comento, não vi. E sobre essa resiliência do Palmeiras de competir ao máximo, e você falou, se a gente competir ao máximo, a gente pode competir com qualquer time do mundo, mas se o Palmeiras não competir, Verdade. ele realmente vai perder como perdeu para o Novo Horizontino. Verdade. Já vos falei que nós o ano passado fizemos uma reformulação muito grande na equipa. Às vezes até questiono, parece que cheguei o ano passado, parece que só cheguei o ano passado. Mas mesmo... Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for the first time... Tivemos um adversário que foi mais competente do que nós e ganhou, mas o desporto e o futebol é isto mesmo, é estarmos preparados para competir, para chegar às decisões e ganhar, e umas vezes vamos ganhar e outras vamos perder, como aconteceu ao longo destes 5 anos, apesar de eu às vezes pensar, parece que só cheguei o ano passado. Mas é isto, sim, hoje competimos, como já competimos outros jogos, já houve jogos que nós viemos aqui e perdemos e que não merecíamos ter perdido por aquilo que foi as oportunidades que nós criamos, mas é sempre difícil jogar aqui. Eu volto a dizer, o Corinthians é uma equipa super qualificada, é uma equipa que, tal como o Palmeiras, luta pelos títulos, tem a mesma obrigação que o Palmeiras ganhar títulos, tem jogadores de grande qualidade nacional e internacional, jogadores de seleção nacional brasileira e jogadores de seleção internacional também, portanto é isso, é uma equipa que, tal como o Palmeiras, luta pelos mesmos objetivos. Foi, como te disse, um jogo difícil onde o Palmeiras acabou por ganhar por aquilo que fez ao longo dos 90 minutos e aquilo que para mim é mais importante no futebol, que é a eficácia. Isso determina tudo aquilo que é o resultado do jogo. Voltando em duas situações de jogo, uma já mencionada na sua pergunta sobre a substituição do Vitor Roque. Por que dessa opção àquela altura do jogo? Gerou estranhamento a alguns torcedores, a saída um pouco parecido do que você costuma mexer em relação a esse jogador, e além disso, a sua expulsão. Qual foi a reclamação, qual foi a cobrança naquele momento em relação a... Eu acho que... Eu não queria muito falar da arbitragem. Em relação ao jogador, é fácil, é a opção. Nós queremos rendimento, queremos frescura, queremos... E nós temos que entender que, ou vocês, para vocês entenderem, o Roque, quando começou, teve logo uma lesão na primeira semana, se vocês se lembram. Portanto, sabemos que ele ainda está longe daquilo que nos pode agregar, como já agregou no ano passado e que seguramente como vai fazer este ano. Portanto, opção, só isso, nada mais. Em relação àquilo que foi a expulsão, é verdade, a CBF foi ao Palmeiras e fez questão de dizer que este ano não ia permitir qualquer tipo de contestação. A única coisa que eu fiz, eu realmente contestei a falta do André, não era? Que já tinha feito 6 ou 7 faltas. Tinha dito isso ao árbitro assistente na primeira parte, uma falta sobre o Vitor Roque, do lateral direito do Corinthians, não deu amarelo, e depois na segunda parte, a primeira falta que faz o Maurício, dá amarelo ao Maurício, e eu, como lhe tinha dito, ok, se for igual para as duas equipas eu não vou reclamar, mas só que os critérios foram diferentes, foi o que eu fiz, reclamei, não sei o que é que ele vai escrever, porque ele estava a 40 metros, não sei, viu a gesticular, mas aí eu também tenho que reconhecer. Fui avisado que nem gesticular posso, e ele teve realmente coragem, teve a coragem de me dar amarelo e expulsar, e pelas regras daquilo que me foi dito, que não podemos gesticular, tenho que aceitar a decisão dele. Boa noite, Abel. Guilherme Juliano da Web Rádio Verdão. Abel, é a segunda vez que você repete essa escalação contra o Vitória, hoje contra o Corinthians. Queria saber se você ainda vai manter essa escalação para o próximo jogo, que é um jogo muito complicado, uma viagem que o Palmeiras vai até o sul do Brasil enfrentar o Inter. Se me permite, eu queria saber também sobre o Marlon. Poucos jogos, mas demonstrando um espírito de liderança que lá no Botafogo já demonstrava, e aparentemente se sente muito em casa e não está no Palmeiras também. O Palmeiras tem essa capacidade, que quem trabalha dentro do Palmeiras, as pessoas, nós temos uma capacidade. O Palmeiras não, o brasileiro tem isso dentro do sangue, recebe sempre bem quem vem de fora, seja brasileiro ou gringo.
A cultura brasileira é assim mesmo e, portanto, nós recebemos sempre muito bem os nossos jogadores, e acho que aí mais uma belíssima contratação do nosso diretor, o Barros. É um jogador que acrescenta isso tudo que tu disseste. Nós vendemos o Aníbal, achamos que era uma boa oportunidade para poder vender o Aníbal e realizar algum dinheiro e dar aqui abrir espaço para podermos contratar um jogador para essa posição. E acho que, eu já vos disse, gosto muito de jogadores brasileiros, gosto muito do mercado brasileiro, mas é muito difícil contratar dentro do mercado brasileiro. E pronto, é muito bom poder contar com um jogador conhece Palmeiras, conhece o Brasil, conhece o jogo, já foi bem treinado por vários treinadores, e isso é uma coisa que ajuda muito o treinador, quando tens a possibilidade de poder ter jogadores que foram bem treinados por outros treinadores, e isso é ótimo, porque é menos trabalho que tenho e é muito mais fácil a adaptação. É um jogador que tem esse cariz de liderança também, e vocês sabem que nós, em função daquilo que foi este mercado, a vontade de alguns jogadores, juntamente com a direção, algumas lideranças e referências do clube saíram, portanto é fundamental esse tipo de jogador. E a outra era... É isso mesmo, a minha função é exatamente essa, é continuar a trabalhar, manter o equilíbrio nas vitórias, perceber que não ganhamos nada, manter o equilíbrio nas derrotas, perceber que o futebol é mesmo isto, mas às vezes vais ganhar, outras vais perder. Quando o treinador entender que deve continuar com a mesma equipa, essa é a minha função, é olhar para o treino, se tiver que jogar os mesmos jogadores jogam, se tiver que trocar, trocam, se tiver que trocar os 10, essa é a minha função dentro a função específica dentro do clube, mas eu acho que com jogos atrás de jogos temos que pesar aquilo que é o próximo jogo, perceber como é que os jogadores recuperam, começar a conhecer também estes novos jogadores, como é que lidam com a recuperação de 2 a 2 dias ou 3 em 3 dias, perceber o tipo de recuperação que têm, quanto tempo é que conseguem dormir ou não. Nós já sabemos que o sono é determinante para aquilo que são a recuperação dos jogadores. Agora num calendário tão apertado, com horários tão tarde, é muito difícil tu teres uma equipa fresca, como tivemos no jogo há 3 dias atrás, porque eu tinha trocado toda a gente contra o São Paulo e toda a gente viu a dinâmica, a fluidez, a frescura. Hoje jogaram os mesmos, ao contrário do Corinthians, que descansou toda a equipa para jogar contra nós, e que se calhar se previa que hoje estivesse muito mais fresca e conseguisse, pensei eu, mas o futebol é isto, é aquilo que nós metemos na cabeça, naquilo que nós acreditamos, e felizmente hoje, num jogo extremamente competitivo e difícil, fomos capazes de saber lidar com todos os momentos de jogo e ser eficazes, que isso é o mais importante no futebol, numa vitória difícil, num campo onde tradicionalmente é sempre difícil para qualquer equipa que venha aqui jogar. Boa noite, Rafael Oliva Itatiaia. No ano passado você se queixou algumas vezes sobre a falta de maturidade e de experiência. Eu queixei-me. Eu não me queixo. Comentou em algumas entrevistas. E 2 lances específicos me chamaram a atenção, pelo menos nos confrontos com o Corinthians no ano passado. Um deles, um gol do Corinthians no jogo da Copa do Brasil, em que o Corinthians bate a falta rápido, o jogador do Palmeiras acabam não cercando, e o Mendes faz o gol de cabeça, e no jogo da volta o Aníbal acerta aquela cabeçada, enfim. E hoje o Palmeiras segurou a bola quando tinha vantagem no placar, ou não caiu na provocação do Corinthians depois do gol, da comemoração, tudo. Você sente que tem um acréscimo de maturidade acontecendo nesse elenco? É uma coisa que você está incentivando, essa mudança de atitude? E se me permite uma segunda, já sabe se poderá contar com o Paulinho nesse mês de fevereiro, ou uma coisa mais tranquila? Eu gostava muito, mas não sei responder a isso. Eu gostava, mas não sei responder. Não tenho informações suficientes para te poder responder a isso. Toda a gente sabe da qualidade desse jogador, mas desde que ele foi contratado, pude contar com ele, não sei, um mês. Deu para perceber o que é que ele, né? Em meia dúzia de 15, 20 minutos, deu para perceber o que é que esse jogador nos pode dar. Temos que
ter um bocadinho de paciência e a vida é mesmo isto. Às vezes nós, falar de futebol, para mim é falar de vida. Quando nós aprendemos a entender e a perceber que a única constante da vida é a incerteza, estamos mais preparados para lidar com o presente e com o futuro. É isso que eu tenho para vos dizer em relação àquilo que é a minha filosofia de ser e de estar. A única constante da vida é a incerteza. É isso que eu te posso dizer em relação a isso. Em relação à maturidade, eu acho que eu não tenho a mesma idade que tem o Dorival, um excelente treinador, mas eu não sei qual é a vossa experiência, a tua experiência, mas a tendência é, conforme nós vamos ficar um bocadinho mais velhos, com mais cabelos brancos, as coisas todas a cair, mas há coisas boas que nos acontecem. Não é? A ideia é que quanto mais velho tu ficas, mais experiente, mais maduro, mais malandro, mais maturidade. Portanto, a idade é isso mesmo que te dá. E é isso que eu espero da minha equipa. Quando nós olhamos, eu sei que vocês fazem, também não é essa a vossa função. Há 5 anos que eu cheguei e é uma equipa completamente diferente, entre vendas astronómicas que fizemos, de encaixes financeiros absurdos, de reformulação de plantel, numa altura em que às vezes é difícil, quando tu começas a ver que os teus jogadores começam a chegar a uma determinada idade e que é preciso reformular o plantel, que nos deu a todos muito. E há alguns que por vontade própria decidiram procurar outros desafios e que o clube acedeu. É sempre bom que este tipo de jogos e as experiências nos vá dando exatamente essa maturidade para saber lidar, mas, como te disse, não nos vai dar certeza absolutamente nenhuma, porque no futebol ninguém tem certezas de nada. Eu volto a repetir aquilo que eu disse desde que cheguei. Eu nunca prometi títulos, nunca prometo dar o meu melhor com os recursos que eu tenho, procurar dentro de um clube que é super organizado, que tem processos de continuidade, de responsabilidade, continuar a fazer aquilo que eu melhor sei, que é preparar a minha equipa, a treinar os meus jogadores, é quando jogarem mal perceber que a responsabilidade é minha, quando jogarem bem perceber que a responsabilidade é deles, e continuar este caminho. Mas a vida é mesmo isto: quanto mais experiências tens, quanto mais jogos tens, não é? Eu não tenho muitos anos de carreira sénior como treinador, porque uma boa parte dela foi passada na formação, mas como sénior já tenho mais de 700 jogos feitos, e isso deve querer dizer também alguma coisa. Muita asneira feita, e muito aprendizado também. Portanto, sabendo que as expectativas são enormes, que a cobrança é enorme e que só há competitivos e exigentes como fomos hoje, como o Palmeiras merece, e umas vezes vamos ganhar, outras vamos perder. Isso não há volta a dar. É o futebol tal e qual como ele é. Boa noite. Ainda nessa questão da maturidade, você já falou um pouquinho sobre o Marlon Freitas também, e outro que teve essa experiência pela primeira vez de um derby foi o Carlos Miguel, e talvez até com uma responsabilidade maior por tudo que aconteceu na saída dele aqui do Corinthians, por voltar aqui à Arena, reencontrar o torcedor corintiano. Queria te ouvir sobre a partida que fez o Carlos Miguel, quanto ele foi fundamental para essa vitória do Palmeiras, e se a saída do Everton também acelerou um pouquinho esse passo dele ser um líder dentro de campo, que era algo que o Everton também fazia. Obrigado. Olha, como te disse, ou como já vos tinha dito, nós já tínhamos feito esta contratação, a nossa Presidente já tinha feito esta contratação, não era só para o presente, era para o futuro, mas em função daquilo que foi uma vontade do nosso jogador, o Everton, juntamente com a direção, decidiram aquilo que era o melhor para todas as partes. Eu sempre gostei, eu sempre fui muito sincero e verdadeiro com o Carlos Miguel, mas logicamente que é sempre bom ele jogar, porque nós quando o contratamos, ele não tinha assim tanto jogo assim, mas sabíamos do potencial dele, por aquilo que mostrou aqui no próprio Corinthians. Mas nós sabemos que há posições, nomeadamente a do goleiro, é uma posição onde a aposta tem que ser forte, tem que ser firme. É um jogador que tem um potencial tremendo, é um jogador que os nossos dois treinadores de guarda-redes, o Rogério e o Tales, têm trabalhado muito em cima daquilo que são os aspectos não só táticos, mas também técnicos, mas também táticos, que é uma coisa que nós
implementamos muito na nossa forma de jogar. É um jogador que nós vamos conseguir trabalhar mais do que, por exemplo, o Everton, que era já um jogador, um goleiro consolidado, com 30 e muitos anos quando nós o apanhamos. Estamos a falar de um jogador que tem 25 anos, com pouco jogo ainda, mas com muito caráter, com muito potencial. Um goleiro corajoso, um goleiro que nos vai ajudar seguramente, e nós sabemos que a continuidade de um goleiro é fundamental para isso. O outro lado emocional é perfeitamente normal. Um jogador que já jogou no Corinthians, é normal que ouvir aqui representar o Palmeiras no estádio de um dos clubes que ele representou, aquela emoção seguramente que sente, porque faz parte, todos nós somos emocionais, mas acho que fez um jogo sólido, fez aquilo que lhes pedimos, teve esse lance do penalti dentro da área onde ele não pode ser tocado, mas enfim, como te disse, eu esse lance ainda não o vi, só tinha na cabeça o lance da Vila Belmiro. Este ainda não tinha, mas pronto. Mas para te dizer que eu gosto do teu look, gosto do teu look. Pareces-me um português. Está bem, um abraço.